O que realmente tem dentro de um computador? Você já se perguntou o que realmente tem dentro de um computador? Qual peça é responsável por deixar o seu computador mais lento ou mais rápido? Ou porque um jogo online trava mesmo com uma internet boa? E deixa eu te contar o segredo. Às vezes nem é o processador o principal culpado pela lentidão, e sim outra peça que ninguém dá atenção. Em apenas 8 minutos eu vou te explicar como funciona cada componente de um PC moderno, desde a placa-mãe até o SSD, passando por processador, memória, placa de vídeo e muito mais. Placa-mãe, a espinha dorsal do computador. A placa-mãe é literalmente a espinha dorsal do computador. É uma placa cheia de circuitos e conexões, onde todos os outros componentes são instalados e se comunicam entre si. Funções principais: distribui energia, organiza os fluxos de dados, define quais componentes você pode usar, compatibilidade, modelo de processador compatível, tipo de memória RAM suportada, conexões para HDS, SSDs, placas de vídeo. Mesmo sendo um dos componentes mais subestimados, escolher uma placa-mãe boa é essencial para garantir a estabilidade e a durabilidade do seu sistema. Tipos de placas-mãe. Modelos simples. Modelos mais simples têm menos entradas e recursos. Modelos avançados. Já modelos mais avançados trazem suporte ao overclock, mais portas USB, Wi-Fi embutido, Bluetooth e áudio de alta definição. Processador. O cérebro da máquina. O processador, também conhecido como CPU, é o cérebro da máquina. Ele executa todas as instruções que fazem o computador funcionar: abrir programas, rodar jogos, navegar pela internet, editar vídeos, tudo isso e mais um pouco. Executa instruções. Responsável por todas as operações computacionais. Processa dados. Calcula e gerencia todas as tarefas do sistema. Gerencia tarefas. Coordena todos os programas em execução. Características do processador. Núcleos e treais. O processador é composto por núcleos e treais, mas núcleos e treais significa que ele consegue fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Um processador moderno pode ter de 4 a 16 núcleos ou mais, especialmente em estações de trabalho e servidores. Frequência e refrigeração. Além disso, a alta frequência, que é medida em gigas, indica a velocidade de processamento de cada núcleo. E como ele esquenta muito, ele sempre precisa de uma boa solução de refrigeração, geralmente pelo menos um cooler. É importante entender que o processador trabalha em conjunto com a memória RAM, o armazenamento e até a placa de vídeo, dependendo do seu tipo de uso. Placa de vídeo, o poder visual. A placa de vídeo, também conhecido como GPU, é responsável por tudo que aparece visualmente na sua tela: vídeos, jogos, animações, renderizações e até inteligência artificial. Diferente da CPU, a GPU é otimizada para operações paralelas, ou seja, ela consegue processar milhares de pixels ou cálculos de gráficos ao mesmo tempo. Aplicações modernas. Hoje, GPUs são usadas não só para os gráficos, mas também para mineração de criptomoedas, treinamento de inteligência artificial e simulações científicas. Tipos de placas de vídeo. Placa dedicada. Possui sua própria memória, VRAM. Desempenho alto. Ideal para games e edição de vídeo pesada. Gráficos integrados e GPU, embutidos dentro do processador. Utilizam a memória RAM do sistema. Ideais para tarefas mais leves: estudar, navegar, assistir vídeos. Memória RAM, a memória temporária. A memória RAM é a memória temporária do sistema. Ela armazena os dados que estão sendo usados naquele momento para que o processador possa acessá-los rapidamente. Quanto mais memória RAM, mais tarefas simultâneas o computador consegue fazer sem travar. Mas atenção, a RAM não guarda nada permanentemente. Quando você desliga o computador, tudo na memória RAM é apagado. Características da memória RAM. Uso geral. Mínimo possível para uso básico. Jogos. Ideal para jogos ou edição de vídeo leve. Tarefas pesadas. Para edição profissional e multitarefas. Workations. Para tarefas extremamente exigentes. Além da quantidade, a velocidade da RAM medida em MHz e o padrão dela, se é DDR3, DDR4 ou DDR5, também fazem diferença no desempenho. HD,
O armazenamento tradicional. O HD é o velho conhecido de quem usa computador há mais tempo. Ele é um disco magnético giratório com braço mecânico que lê e grava os dados. Normalmente ele vem com altas capacidades, 500 GB, 1 TB, 2, 4 ou até mais. Vantagens: barato, alta capacidade, bom para armazenamento em massa. Desvantagens: leito, precisa mover fisicamente o braço para encontrar dados. Não ideal para sistema operacional. O HD é ótimo para guardar arquivos pesados, como vídeos, backups, jogos, bibliotecas de mídia, mas não é a melhor opção para rodar o sistema operacional ou programas mais pesados. SSD, o armazenamento moderno. O SSD é o substituto moderno do HD. Ele não tem partes móveis, usa chip de memória flash e é muito mais rápido. Um computador com SSD liga em segundos, carrega programas quase que instantaneamente e responde melhor em tudo. SSD SATA, mais antigo e mais lento. SSD M2 SATA, compacto, porém na mesma velocidade. SSD M2 NVMe, extremamente rápido, até 10x mais veloz que um HD convencional. A desvantagem do SSD é o preço por gigabyte, que é ainda muito maior do que o HD. Mas isso vem caindo ano após ano, conforme a tecnologia vai avançando. Fonte de alimentação. O coração energético. A fonte de alimentação, também conhecida como PSU, converte a energia da tomada em eletricidade utilizável para o computador. Ela precisa fornecer energia suficiente para todos os componentes e manter a estabilidade na corrente. Fontes ruins podem causar travamentos, reinicios no sistema e até danificar peças. Existem fontes de 300 watts, 1000 watts ou até mais do que isso. Depende muito do uso e do consumo da sua configuração. Fontes com coil 80 Plus indicam mais eficiência e menor desperdício de energia. E cara, deixa eu te dar uma dica, nunca economize na fonte. Vai por mim. E eu já fiz isso. Cara, não compensa. Você é louco, não compensa. Refrigeração, mantendo tudo fresco. Todo o sistema eletrônico gera calor, principalmente o processador e a placa de vídeo. O cooler é um ventilador que resfria esses componentes, mas em setups mais avançados você pode usar dissipadores maiores, ventoinhas adicionais e até um resfriamento a líquido. Importância: temperaturas altas reduzem o desempenho e podem até danificar o seu equipamento. Então, refrigeração é uma parte vital do seu computador. Opções: coolers de ar, ventoinhas. Dissipadores de calor. Water cooling, refrigeração líquida. Gabinete, a casa do computador. O gabinete é a carcaça do computador. Ele protege as peças e organiza os cabos, mas também influencia na refrigeração e até no barulho que o PC. E existem diferentes modelos de diferentes marcas no mundo. Gabinetes compactos, ideais para setups básicos. Gabinetes médios, com espaço para upgrades. Full Towers, usados em PC gamers ou workations. Um bom gabinete tem bastante espaço interno, bom fluxo de ar, filtro de poeira e acesso fácil para manutenção. Placa de rede Wi-Fi. Se o seu PC não tiver um Wi-Fi integrado na sua placa-mãe, você precisará de uma placa de rede wireless que se conecta à internet sem fio. Em computadores de mesa, os desktops, elas podem ser embutidas na placa-mãe ou adicionadas via porta USB. Tipos de conexão. Integrada na placa-mãe. Placa PCI PCIe. Adaptador USB. Benefícios: conexão sem fio. Mobilidade. Fácil instalação. Menções honrosas. Drive de disco. Esse vídeo merece algumas menções honrosas de algumas peças que ou não são utilizadas mais ou pouquíssimas pessoas utilizam. Drive de disco, ele é muito pouco usado hoje em dia, mas ainda existe. O drive de CD, DVD ou até Blu-ray. Ele serve para acessar as mídias físicas mais antigas. Muito provavelmente na sua casa, ou seu pai ou alguém mais velho deve ter um CD de músicas do ano de 2011. Ou talvez você ainda conheça alguém que trabalha com software de programa ou sistemas operacionais que até hoje muitos deles ainda utilizam CD. Menções honrosas, placa de som. Hoje em dia quase toda placa-mãe já vem com som on-board, mas em PCs mais avançados a placa de som dedicada ainda tem o seu espaço. Vantagens:
A placa de som melhora e bastante a qualidade de áudio para quem trabalha com produção musical, edição de vídeo ou quer ter uma qualidade máxima em jogos. Recursos. Algumas delas possuem suporte ao som surround 5.1, 7.1. Tem uma maior fidelidade e uma quantidade de ruído muito menor. Menções honrosas. Placa de captura. Se você quer gravar ou transmitir gameplay de consoles ou de outro PC com qualidade profissional, essa peça é simplesmente essencial. Função principal. A placa de captura permite gravar ou fazer lives sem sobrecarregar o PC principal. Público-alvo. Ela é muito usada por streamers e criadores de conteúdo. Organização de cabos. Se quando você montou o seu computador, você não organizou os cabos 100%, melhora o fluxo de ar. Cabos desorganizados podem bloquear a circulação de ar, aumentando a temperatura interna. Facilita a manutenção. Com cabos organizados, é mais fácil identificar e substituir componentes quando necessário. Estética. Um computador com cabos bem organizados é muito mais bonito e profissional.